Olá! Nesse vídeo eu vou resolver a questão 153 do Enem de 2021, caderno rosa. O enunciado diz o seguinte: a receita R de uma empresa ao final de um mês é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços nesse mês, e a despesa D é todo o dinheiro utilizado para pagamento de salários, contas de água e luz, impostos, entre outros. O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registradas no mês. O gráfico apresenta as receitas e despesas em milhão de real de uma empresa ao final dos 5 primeiros meses de um dado ano. Aí você tem um gráfico, né? Linhas cheias são as receitas e as linhas tracejadas são a curva da despesa. No eixo X os meses, no eixo Y o valor em real, né? Em milhão de real. Continuando. A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao do mês D e os itens. Os itens são os meses até maio. E essa informação que ele dá aqui no final é muito importante para a gente resolver a questão. Ele diz o quê? A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Ou seja, todos os meses depois de maio vão ter um lucro mensal maior que o maior lucro obtido até o mês de maio. Portanto, a resposta correta da questão é o mês que tiver maior lucro. Justamente porque o lucro obtido nesse mês, ele vai ser o mínimo que os outros meses depois de maio vão obter. Pelo menos na previsão, né? Então basta a gente encontrar aqui o mês que tem maior lucro. E para obter o lucro, é bem simples. Você vai pegar o mês que você quer, por exemplo, e aí você vai pegar a receita e subtrair a despesa, né? Ele até diz na questão, né? O lucro mensal ele vai ser a diferença entre a receita e despesa. Então, por exemplo, se eu pegar o mês de janeiro, você tem a receita de 10 milhões, né, de reais e a despesa de 5 milhões de reais. Então, o lucro aqui vai ser receita menos despesa, que é 10 menos 5 milhões, que vai dar 5 milhões de reais. Esse é o lucro de janeiro. Agora, se eu quisesse obter o maior lucro, eu poderia, da maneira mais demorada, simplesmente fazer isso para todos os meses. São 5 meses, né? E aí eu vou achar o maior lucro. Mas a maneira mais simples de você achar o maior lucro aqui é você olhar qual é o que tem a maior diferença de altura, né? Pois a maior diferença de altura vai dar a maior diferença de lucro, né? Porque justamente essa diferença de altura é o valor do nosso lucro, né? No caso, por exemplo, de janeiro aí, você tem que a diferença de altura, ela dá um quadradinho desses, né? Do gráfico. Cada quadradinho desse tem altura 5 milhões. Se você for olhar o que tem maior diferença de altura, então, olhando simplesmente pela parte gráfica, você vai ver que março tem a diferença entre receita e despesa de um quadradinho, abril e maio ainda menos, né? Maio que tem menos lucro. Se você for olhar, é menos que um quadradinho. Na verdade, são 3 milhões de lucros, se você for fazer a diferença. Tá vendo? 28 menos 25. Então, o maior lucro só por inspeção visual é simplesmente o mês de fevereiro. Ó. Ele tem a diferença de altura ali, se você for olhar. Né? Vamos olhar aqui. Ó. Fevereiro você tem você tem uma receita de 20, uma despesa de 10. E a diferença de altura entre esses pontos é a maior dos 5 meses. Né? Então você vai ter que o lucro de fevereiro é igual a receita menos despesa, que é 20 menos 10, que é igual a 10 milhões de reais. Né? No caso, não é nem necessário saber o valor daqui, a gente só precisa saber quem é, né? Quem tem o maior lucro. Portanto, o fevereiro tem o maior lucro. Se ele tem o maior lucro dos 5 meses, dos 5 primeiros meses, e a gente sabe que os próximos meses depois de maio vão ter lucro maior ou igual a esse maior lucro dos 5 meses, então eu sei que o lucro mensal dos próximos meses, depois de maio, vai ser maior ou igual ao do mês de fevereiro, que é o maior lucro de janeiro a maio. Né? Então, a resposta aqui é a do item B, né? Fevereiro, que é o mês que a gente tem o maior lucro aqui de janeiro a maio. Então, a resposta correta é o item B. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Quem se puder se inscrever no canal, eu agradeço. E até o próximo vídeo.